Graça e paz, amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos nessa manhã na casa do Senhor, nos alegrando, estamos aqui para cultuar ao Senhor, o seu santo nome. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3. Livro de João, capítulo 3, versículo 1. Nós temos a visita de Nicodemos a Jesus. E a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todos aqueles que praticam o mal aborrecem a luz e não se achegam para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esses dias nós falamos sobre esse texto, nós falamos sobre a questão do que seria nascer de novo. Algumas pessoas acham que o nascer de novo seria o batismo. Algumas pessoas acreditam que a fonte primária do nascer de novo é alguém ser batizado nas águas. Algumas outras pensam que essa água aqui representa o nascer natural do ser humano. E depois o batismo com o Espírito Santo. Mas nós sabemos, nós vemos na Escritura aqui, através desse texto, que não é bem assim. Porque Jesus questiona, no versículo 10, Nicodemos, e fala: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Jesus fala como se ele devesse entender o que Jesus está dizendo. E nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 36, o que Jesus está nos mostrando. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Há uma grande possibilidade de Nicodemos ter entendido o que Jesus estava dizendo. E Jesus manda ele olhar para o Antigo Testamento, para aquilo que estava sendo dito. E no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, batizo com água, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, batismo com o espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observareis. Isso é nascer de novo. O Senhor vai limpar toda impureza, ficará purificado de toda imundícia, de todos os seus ídolos. Além disso, Deus vai nos dar um novo coração, porá dentro de nós um espírito novo, tirará de nós o coração de pedra e nos dará um coração de carne, o que diz a Escritura. E porá dentro de nós o seu espírito, para que dessa forma nós venhamos guardar os seus estatutos, guardar os seus juízos e os observar. Amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, Senhor, que nós estamos aqui nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pela tua igreja estar reunida aqui nesse lugar, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Continue nos abençoando, continue fazendo a tua obra crescer nesse lugar. Que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, que possamos olhar para as Escrituras e te ver, Senhor. Que possamos olhar para as Escrituras e confiar e descansar em ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo engano. Livra-nos, Senhor Jesus Cristo, de todas as armadilhas que esse mundo prepara para nós, ó Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graças a Deus, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Vamos, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos será só esse versículo na manhã de hoje, no nosso devocional. Aqui nesse texto, estou achando incrível, porque toda semana eu venho planejando um negócio, a semana inteira, chega na sexta, no sábado, eu abro a Bíblia e vou fazer um estudo diferente. E quando eu lendo aqui, vem uma coisa e falo, vamos falar disso. E então eu acabo mudando no decorrer da semana ali. E esse versículo, irmãos, vem nos mostrar que, apesar de nós humanos termos o talento de podermos planejar, fazer planos para nossas vidas, quem realmente decide, quem sabe o que é bom para nós, é Deus. É Ele que dá a palavra final. E para a gente que somos cristãos, Deus já conhece o nosso coração. Como diz ali no Salmo 139, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, Deus prova e Ele conhece a gente. E muitos dos nossos planos, muitas vezes, não se concretizam, porque Deus sabe a pureza do nosso coração. Quando a gente é ímpio, a palavra de Deus muitas vezes fala para a gente não seguirmos os nossos corações, porque a nossa natureza, a natureza do nosso coração, ela é caída. Então muitas vezes os nossos desejos, nossos planos não é alinhados com a vontade de Deus, nos caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu peço que a gente sempre esteja alinhado em oração, para que a vontade de Deus seja feita conforme o nosso planejamento, mas que seja a vontade de Deus, e que muitas das vezes a gente saiba que quando algo não acontecer, a gente não venha desanimar, venhamos a nos alegrar no Senhor, porque é a vontade dele, e ele é justo e bom conosco. Em 1 Pedro,
Não, perdão. Em 1 Pedro, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então, irmãos, como eu tenho falado, né, Deus entende tudo. Ele nos conhece. E no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui, irmãos, é quando a gente pede, como eu tenho dito, o coração nosso é caído. Muitas vezes a gente se vê ansioso, querendo que os nossos planos aconteçam imediatamente, no hoje. Então devemos nos entregar a nossa ansiedade para Deus, para que Ele acalme o nosso coração e seja tudo feito no tempo dEle, conforme os planos dEle. Amém, irmãos? Vamos aproveitar esse momento, irmãos, para fazermos a oração silenciosa de arrependimento e vamos confessar os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, ó Deus, para entregar a Ti, ó Pai, a nossa confissão, ó Deus, dos nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe de cada pedido, ó Pai, de cada confissão aqui entregue a Ti, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor venha nos perdoar e nos alcançar, ó Pai. Ó Senhor, como foi lido ali no texto, nós podemos fazer planos, ó Pai, mas é o Senhor quem dá a direção, ó Pai, é o Senhor que dá a resposta, Senhor. Que seja feito tudo conforme o Teu querer em nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente, ó Pai. Ó Senhor, abençoe aqueles que não puderam estar conosco, ó Deus. Ó Senhor, nos perdoe, pois éramos miseráveis pecadores, ó Pai, caídos, merecedores da condenação eterna, Senhor. Mas pela graça e redenção do Seu Filho Jesus, pela graça somos salvos, ó Pai. Ó Senhor, continue abençoando essa igreja, ó Pai, cada um aqui presente. Ó Senhor, toca no coração daqueles que têm vontade de estar junto de nós, ó Pai. Que eles se acheguem até essa igreja, ó Pai. Venham conhecer mais a Sua palavra, Senhor. Ó Senhor, abençoe aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, ó Pai. Seja os vizinhos, aquele que passar aqui na rua, Senhor. Se sentirem vontade, que entrem, ó Pai. Ó Senhor, eu oro e Te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Abençoe o pastor Estevão, ó Deus, que está na frente dessa igreja, Senhor, fortificando e abençoando ele cada vez mais, ó Pai. Abençoe a sua família também, ó Deus, dando forças a eles, ó Pai, para que eles possam aguentar o fardo, ó Pai. Que com o Senhor é leve. Ó Senhor, abençoe essa igreja, que ela continue sendo uma igreja bíblica, ó Deus. Sim. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Que tudo seja feito conforme o Teu querer. Amém.
irmãos, antes de nós começarmos a cantar, nós temos alguns avisos para dar durante essa semana. Terça-feira nós vamos continuar dando o nosso estudo sobre dons espirituais, que está sendo uma bênção, nós temos aprendido bastante. Peço que os irmãos continuem orando pela obra do Senhor, por essa igreja, que Deus levante pessoas para nos ajudar. Estamos orando pelo crescimento dessa igreja, não somente pelo número de pessoas, mas pela qualidade de nós estarmos sedentos pela palavra de Deus, nós estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, nós estarmos aprendendo mais a olhar para o Senhor, olhar para a Escritura e glorificarmos a Ele por isso. Orar também, nós estamos pedindo oração para as igrejas bíblicas que nós temos no nosso país também. Essas igrejas que lutam para o Evangelho ser ministrado de forma correta, de forma de acordo com a Escritura. E oração também nós temos que orar agora, principalmente, sempre, a Bíblia fala, pelos nossos governantes. E agora nós vamos ter eleição também, que Deus possa abençoar esses candidatos, que Deus possa colocar os melhores governantes para que nós possamos ser abençoados por eles também. Amém?
fechar os nossos olhos mais uma vez. Peço que nossa amada irmã Eleni leve sua voz em oração. Te louvamos, Senhor, pois tu és digno de toda a nossa honra, louvor, pois tu sempre has sido um Deus bondoso e misericordioso em nossas vidas. Em todo o tempo, Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos, Senhor Deus, por poder receber essa oportunidade de poder estar na tua presença. Pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nesse momento, nos ensinando a tua vontade, que é boa e é perfeita, que é o melhor para nossas vidas, pois os teus planos são perfeitos para conosco. Nós podemos confiar, podemos entregar nossas vidas e confiar totalmente em ti, sabendo que tu és, Senhor, soberano, um Deus que sabe o que é melhor para nossas vidas. Nós colocamos nossas vidas diante de ti, entregamos esse culto na tua presença, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 13. Chegamos no capítulo 13 do livro de Mateus. Nós vamos falar daquilo que tem que ser feito antes de começar o culto, que é parar a bola. O rei e as parábolas. O pastor que ele falava que na hora do culto tem que tirar a trave e parar a bola. Nos retiros que nós fazíamos. O rei e as parábolas, nós vamos ler o versículo 1 até a parte 3 do versículo, a parte A do versículo 3, e vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até que o tenha lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Temos visto que nós temos que orar e estudar as palavras de Deus, tendo em vista Cristo. Em relação às Escrituras, nós temos visto que nós temos que descobrir o que o autor tensionava comunicar. O significado do texto está fora de nós, não é nós que trazemos o significado ao texto, mas o significado está no texto. Porque os autores bíblicos, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram as palavras de modo a comunicar aquilo que intencionavam. Então, a Escritura, aquilo que nós vamos falar nessa manhã, não é aquilo que significa para nós, mas nós estamos escavando, buscando, tentando entender o que o Mateus está nos mostrando aqui com as palavras de Jesus. Alguns lembretes? Mateus terminou o capítulo 12, que ele falou sobre os sinais do governo de Cristo e suas oposições. Chegamos no capítulo 13. Nós vemos que Mateus está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Abraão. Ele fala sobre a gênese da vida de Jesus, sobre o ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Ele fala o primeiro discurso de Jesus, que foi o Sermão do Monte, que fala da lei e do governo de Cristo. Nos capítulos 8 e 9 ele trata do poder do governo de Cristo em resgatar. No capítulo 10 ele trata do segundo discurso dele, que é o comissionamento dos discípulos.
Capítulo 11 e 12 fala, Mateus trata dos sinais do governo de Cristo e sua oposição, e agora no capítulo 13, ele vai tratar do terceiro discurso de Jesus, que é as parábolas do governo de Cristo. É importante nós destacarmos que a ordem dos milagres, dos eventos, dos incidentes, diferem daquela encontrada em Marcos e Lucas. Temos visto que Mateus organiza por tópico, não em ordem cronológica. E nessa manhã o nosso objetivo é nós definirmos o que é a parábola de Jesus, qual que é o objetivo das parábolas de Jesus e por que Jesus começou a falar por parábolas. E continuar olhando com os olhos de Mateus para o grande rei. Irmãos, nós temos visto que o Evangelho de Mateus ele é de forma singular, estruturado para apresentar Jesus como o Messias, como o rei prometido ao povo de Israel. Ele é principalmente dito para a audiência judaica, foi escrito por judeus, porque em muitos momentos Mateus ele não dá detalhes sobre algumas coisas que ele fala, porque ele sabe que o povo judeu entenderia o que ele estava dizendo. E Mateus tem a intenção de demonstrar como Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento e inaugura o reino de Deus. Nos capítulos anteriores, Jesus realizou milagres, ensinou sobre o reino e começou a atrair grandes multidões. Nós vamos ver nessa manhã sobre isso também. No entanto, ele também enfrentou grande oposição dos líderes religiosos e o ceticismo das multidões. E nesse contexto que Mateus 13 introduz uma nova fase no ministério de Jesus, que é a fase do ensino por parábolas. Vamos ver o contexto inicial. Primeiro versículo fala onde ele estava. Nós vimos a semana passada sobre esse versículo. Fala assim que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então Jesus estava na sua casa, ele morava, conforme Mateus 4,13, em Cafarnaum, que se situava à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. É importante nós termos em mente que Jesus agora ele se afasta da sua casa, onde os relatos anteriores nos mostraram um forte ataque dos fariseus, nos mostraram a neutralidade do povo, que não sabia de que lado ficava, e nos mostrou sobre a incredulidade da sua família. Agora observe a sequência do nosso texto, no verso 2 começa dizendo assim, e grandes multidões se reuniram perto dele. Então Jesus agora começa a falar sobre essas multidões. Nós temos novamente as multidões o seguindo, se reunindo perto dele. Muitos, quem sabe, curiosos, outros desejando ser curados, souberam da fama de Jesus, e ainda outros buscando entender aquilo que estava acontecendo. Você já viu quando alguém passa uma multidão, muitas pessoas vão de atrás e nem sabem o que está acontecendo. É que nem você olhar para o céu. Tem até pegadinha sobre isso. A pessoa começa a olhar para o céu, passa pessoas perto e começa a olhar também. Ela nem sabe o que estava acontecendo, mas por curiosidade, muitas vezes ela começa a seguir aquela multidão. As multidões muitas vezes buscavam Jesus por várias razões. Nós já vimos isso na Escritura. Algumas genuinamente desejavam ouvir as palavras que o Senhor tinha. Outras, entretanto, estavam mais interessadas nos milagres que ele estava realizando, os feitos que ele estava realizando. João Calvino ele comentou que é comum que grandes multidões se reuniam em torno dos ministros de Cristo, mas nem todos desejavam um desejo sincero de aprender. Muitas pessoas são levantadas muitas vezes apenas para nos questionar, apenas para serem hostis para aquilo que nós estamos falando. É interessante porque quando nós colocamos no nosso coração falarmos das verdades da Escritura, muitas pessoas se levantam para dizer não é assim que se diz, não é dessa forma que se faz. Isso trazido no nosso tempo destaca a diversidade de motivações que levam as pessoas a buscarem Jesus. Elas nem sempre estão alinhadas em buscar a verdade das Escrituras, em terem fome das verdades das Escrituras. Você e eu temos fome da verdade da Escritura. Nós desejamos realmente saber o que o nosso Senhor está dizendo na sua palavra. Quantas pessoas buscam igrejas evangélicas hoje apenas por suas bênçãos, pelo entretenimento, pelas músicas bonitas, pela dança, por teatros, por palavras motivacionais, por psicologias que muitas vezes são trazidas ao povo. Muitas vezes psicologias que ajudam a pessoa a viver segunda e terça-feira, e depois na quarta já está totalmente desanimada novamente. E agora eu quero que tu perceba o cenário.
Versículo 2 também fala assim: e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. Irmãos, nós temos visto que cada detalhe que os servos de Deus colocam, ele nos traz informações muito importantes em relação às Escrituras. Mateus descreve o cenário em que Jesus se encontra quando ele começou a ensinar por parábolas. Uma multidão seguindo, se aglomerando em volta dele, e Mateus nos mostra Jesus entrando num barco e se assentando para lhes falar. Esses detalhes são muito importantes para nós entendermos o nosso texto. Ele se assenta em um barco enquanto a multidão fica de pé na praia. Nos tempos de Jesus era comum que os rabinos se assentassem para ensinar. Nós vimos em outros textos isso acontecendo também. Jesus se assentando num lugar mais alto e falando com eles. Essa era uma postura que indicava autoridade no momento formal de instrução. R.C. Sproul, em seu comentário sobre os evangelhos, ele aponta que o ato de Jesus de se assentar indica que ele está assumindo a posição de um mestre, está trazendo a autoridade divina à sua instrução. Mateus coloca esse detalhe aqui para que nós possamos ver, para que nós possamos compreender que quando Jesus se assentou, ele estava simbolizando que o que estava prestes a dizer não era mera opinião, mas era uma verdade autoritativa de Deus. Era a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, as Escrituras, como a palavra fiel de Deus. A palavra imutável, ela não muda. A palavra que é autoridade para as nossas vidas, a autoridade para a igreja de Jesus. Essa imagem, ela ressalta também a seriedade e o peso das palavras de Jesus que vão se seguir. Nós não podemos nunca tirar os olhos disso. Jesus é o Senhor. Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. É interessante também que Mateus nos diz que toda a multidão estava de pé na praia. O final do versículo diz que toda a multidão estava em pé na praia. A posição da multidão em pé na praia também é significativa. Estar de pé pode indicar respeito, reverência pelo que Jesus estava prestes a ensinar. No entanto, também pode sugerir a natureza transitória da atenção da multidão. Muitas pessoas ficam de pé, curiosas. Não era isso que eu queria. E vai saindo, não é? É mais fácil de sair. Muitos estavam dispostos a ouvir, mas nem todos estavam dispostos a se comprometer com as implicações de suas palavras. Mateus, em seu comentário sobre esse versículo, disse assim: a grande multidão que ficou de pé na praia mostra a prontidão do povo para ouvir. No entanto, muitos estavam ali apenas por curiosidade, sem o desejo de seguir o mestre, a quem ouviam. Embora a multidão estivesse disposta a ouvir, havia uma mistura de corações sinceros e superficiais entre os ouvintes. E é isso que nós vamos ver na continuidade do texto. Observe o versículo 3, a parte A, diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E nós vamos falar agora sobre isso. O ensino por parábolas, um método intencional de Jesus. O que são parábolas? O termo parábola, assim como provérbios no Antigo Testamento, refere-se amplamente a uma comparação entre espécies. Como parábola, o termo parábola é de origem grega, que é parábole. Eu não sei falar grego, provavelmente seja dessa forma. Parábola é o contraste ou comparação entre a realidade natural ou uma verdade espiritual. Etimologicamente significa a colocação de uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. Acredito que dessa forma fica fácil de nós entendermos. São comparações que Jesus faz, são exemplos que Jesus dá para que nós venhamos entender espiritualmente o que está sendo dito. As parábolas muitas vezes são histórias curtas, muitas vezes retiradas da vida cotidiana, que ilustram verdades espirituais profundas. As parábolas de Jesus são seu ensino distintivo, por meio de comparações breves ou narrativas longas. Eu quero que você entenda que Jesus, as parábolas dele, eram perfeitas, eram inspiradas por Deus. Não é o que nós vemos muitas vezes por aí, pessoas esforçando comparação com o iPhone 11 e com o iPhone 12. Talvez você tenha visto na internet sobre isso. Em geral, elas só têm um ponto central, embora algumas ainda tenham pontos múltiplos de correspondência.
E é interessante porque nós vamos começar a tratar de algumas parábolas que vão nos ensinar, nós vamos buscar entender o que Jesus estava dizendo. A maioria das parábolas de Jesus, elas são muito claras também. Mas também contém um significado profundo que somente alguém com a relação correta com Jesus pode compreender. Nós observaremos também que os discípulos de Jesus são os únicos a quem Jesus dá a interpretação de algumas parábolas, inclusive da primeira parábola que nós vamos falar semana que vem, nós vemos Jesus explicando para eles, e somente para eles. A multidão não recebe a explicação, somente os seus discípulos. Os ímpios, nós vamos ver também que os ímpios não captam esse significado mais profundo, porque uma ausência de uma relação adequada com Deus obscurece os seus pensamentos e os seus corações. Romanos 1:21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A resposta, a primeira pergunta que nós queremos fazer nessa manhã é: por que Jesus falou por parábolas? Isso é muito importante nós entendermos. Verso 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábolas? A pergunta dos discípulos aqui surge logo após Jesus ter ensinado a multidão usando uma parábola, que é a parábola do semeador, que nós vamos falar semana que vem. Nesse momento marca uma transição do ministério de Jesus, onde ele começa a ensinar de forma mais velada, ou seja, de forma mais escondida algumas coisas. Jesus agora usa histórias que não são imediatamente claras aos seus ouvintes. Os discípulos de Jesus que estavam acompanhando o seu ministério, eles tinham ouvido o seu ensino de forma clara e direta muitas vezes. Se nós olharmos o Sermão do Monte, Jesus foi muito direto para explicar as coisas. Ele fala sobre a oração, ele fala sobre o texto que estava sendo, que as pessoas imaginavam, as tradições dos homens. Agora, não é mais dessa forma. Jesus vai explicar as coisas agora de forma como parábola. E as pessoas vão ter que sair, vão ter que pensar, vão ter que raciocinar, vão ter que buscar a ajuda de Deus para entender aquilo que Jesus está dizendo. Isso nós percebemos que Jesus muda essa abordagem por causa da pergunta dos discípulos. Eles falam: por que ele falas por parábolas? Por que você está mudando a abordagem agora? Essa pergunta aqui, ela deve nos mostrar que isso reflete um desejo genuíno de entender o motivo por trás da mudança no método de Jesus ensinar. Eu quero que você entenda que os discípulos, eles perguntam não como uma forma de acusar ou desafiar Jesus. Por que está mudando agora? Por que está fazendo dessa forma agora? Não é melhor você fazer daquele jeito que estava fazendo antes? Mas não, eles têm o desejo de aprender e entender agora o método de Jesus de falar. Isso mostra que os discípulos estavam dispostos a aprofundar seu conhecimento sobre os propósitos divinos. Nós, nessa manhã, nós temos o desejo de nos aprofundar na palavra de Deus, de ver o porquê que o Senhor está nos mostrando aqui, o que o Senhor está nos dizendo aqui. Isso é essencial para todo seguidor de Jesus. A partir desse momento nós vamos perceber que Jesus começa a usar parábolas como uma forma predominante de ensino em seu ministério. John MacArthur, no livro As Parábolas de Jesus, ele trata sobre esse assunto também. Ele fala sobre a hostilidade dos fariseus que fez com que Jesus mudasse a sua forma de abordagem. Isso vai marcar uma mudança significativa. Por isso é muito importante nós analisarmos a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. E essa resposta, qual que é o propósito das parábolas? Nós vemos aqui do versículo 11 até o versículo 13. Primeiro ponto, qual que é o propósito das parábolas? Revelação e ocultação. Diz assim, do versículo 11 até o versículo 13. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Observe a resposta de Jesus. Nós vemos aqui que o objetivo de Jesus ao falar por parábolas não é apenas ensinar, mas também ocultar certas verdades.
O propósito das parábolas, portanto, era tanto revelar quanto ocultar. Diz assim que aos eleitos, a vós outros, a palavra diz, as parábolas são instrumentos de revelação, permitindo-nos entender os mistérios do reino dos céus. Aqueles agora que têm o Espírito Santo de Deus compreendem, eles podem entender o que o Senhor está dizendo. Mas para aqueles que não são eleitos, que são os impenitentes, porém, as parábolas servem para ocultar essas mesmas verdades, endurecendo ainda mais seus corações já incrédulos. E o nosso texto diz assim: conhecer os mistérios do reino dos céus. O ministério aqui, eu quero que você entenda que o homem não pode conhecer a parte da revelação divina. Não há como nós descansarmos naquilo que está escrito na Escritura, se o Espírito Santo não iluminar para nós. Se o Espírito Santo não nos convencer daquilo dali. Esse mistério é revelado a uns e encoberto a outros. Por isso que nós temos visto pastores, muitas vezes, pessoas que se dizem pastores, afirmando que a Bíblia tem que ser atualizada. Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não conseguem compreender o que a Escritura diz. Eles não conseguem entender as palavras de Jesus e aquilo que a Escritura está nos mostrando. Esse mistério é revelado a uns e encoberto a outros. As parábolas tanto revelam quanto ocultam essas verdades. Elas são uma mina de informações para os sinceros piedosos, mas um juízo para os descuidados. As parábolas eram janelas abertas para a compreensão de uns e portas fechadas para o entendimento de outro. R.C. Sproul ele afirmou assim: parábolas são histórias terrenas com significados celestiais, projetadas para revelar verdades profundas a alguns, enquanto as ocultam de outros. Sem o Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos compreender o que Jesus está dizendo nas suas parábolas. Quem sabe nós possamos buscar um significado daquilo que nós achamos que é, mas nós nunca vamos conhecer e entender o que o Senhor está dizendo. O segundo é um filtro espiritual. Observe o verso 11, diz assim: ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Meu desejo é que nós observemos o destaque aqui da soberania de Deus. Jesus responde que a capacidade de entender os mistérios do reino é um dom concedido por Deus. Isso é muito profundo. Porque a vós outros é dado conhecer. Vem de Deus. Não é por nossa força humana, mas é dado por Deus. Por isso, irmãos, eu fico muito feliz, eu fico muito contente quando o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Quando o Espírito Santo de Deus faz aquilo que ele tem feito com o Juninho. Estuda a semana inteira um texto e no final muda. Quantas vezes que o Espírito Santo de Deus faz isso? Muitas vezes nós estudamos um texto, nós tentamos compreender esse texto, fazemos anotações desse texto e de repente o Espírito Santo diz assim: não é isso que diz a minha palavra. O que faz? A gente rasga a folha, começa tudo de novo. Começa a compreender, escrever, e é tão maravilhoso, porque queima o nosso coração quando o Espírito Santo de Deus fala as suas verdades para nós. Logo nós vemos que as parábolas são o meio pelo qual Deus ilumina os corações daqueles que foram escolhidos, separados, eleitos pelo Senhor. Jesus, ao falar, aos poucos os discípulos do Senhor vão começando a compreender aquilo que Jesus está dizendo. Eles vão começando a compreender a plenitude da palavra de Deus. Nós vemos a questão da palavra de Deus, aos poucos nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos abençoando. Assim, as parábolas não são meros ensinamentos morais, mas são formas divinamente ordenadas de comunicar as verdades profundas do reino e aos que foram chamados por Ele. Veja a continuidade de Jesus no versículo 12, ele diz assim: pois aos que têm lhe será dado, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Para aqueles que possuem esse dom, mais entendimento será dado. Lembra que nós estávamos falando? Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós vermos a Escritura, mais nós vamos crescer no conhecimento. Irmãos, se vocês olharem algumas mensagens que foram faladas alguns anos atrás, vocês vão perceber a diferença que é em relação a hoje.
na igreja do Senhor aqui. Quantas coisas que foram ditas por nós aqui, que hoje o Senhor já nos ensinou muito mais. Se nós pegarmos aquelas mesmas mensagens que foram faladas naquela vez, hoje vai ser muito mais. Nós percebemos isso, né, irmão? Quanto mais o tempo passa, nós mais crescemos, desenvolvemos na presença de Deus, porque estes são aqueles que receberam de Deus o dom da fé e da iluminação espiritual. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus vão sempre crescer. Por causa da graça de Deus, esses indivíduos continuarão a receber mais entendimento e mais bênçãos espirituais. É como João Calvino escreveu: Deus, por sua graça, não apenas preserva os dons que Ele já deu, mas também aumenta-os de modo que a plenitude dos dons espirituais sejam sempre crescentes naqueles que são verdadeiramente seus. Dons espirituais que nós estamos falando na terça-feira. Sempre nós vamos crescendo na presença de Deus. Esse aumento de bênção é visto como um ato contínuo da graça de Deus, sustentando, fortalecendo os eleitos do Senhor. Mas, por outro lado, os que não têm, se refere àqueles que rejeitam a verdade de Deus e que não possuem a fé verdadeira. São aqueles que desejam atualizar a Bíblia ou deixar a Bíblia de lado, arrancar algumas folhas, dizer que isso não serve mais para o nosso tempo. A esses até mesmo o entendimento superficial que eles possuem será tirado, resultando em endurecimento ainda maior. Nós falamos esses dias atrás, em Mateus 12, versículo 43 ao 45, do ensino de Jesus, da ilustração da casa vazia. Você lembra disso? Muitas pessoas, elas deixam, sai aquele espírito mau, elas vão para a igreja, elas se limpam de alguma forma elas são iluminadas, mas elas não têm o Espírito Santo de Deus. E de repente elas saem, e outros 7 espíritos entram delas. O 7 significa perfeição. Então agora ela completamente rejeita o Senhor, porque a sua casa estava vazia. Ela não tem o Senhor verdadeiramente. Essa perda é um justo juízo de Deus sobre o incrédulo, sobre aquele que não crê. É o justo que aqueles que desprezam os dons de Deus sejam despojados até mesmo ao pouco que parecem ter. Irmãos, infelizmente eu tenho visto muitas pessoas que são dessa forma. Pessoas que muitas vezes falavam das coisas de Deus e hoje são totalmente hostis com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor é. Este é um reflexo da justiça divina em ação, onde o endurecimento do coração é uma consequência do desprezo contínuo pela graça oferecida. Isso também reflete a soberania de Deus na revelação da sua verdade. As parábolas de Jesus funcionam também como um filtro espiritual. Nós conseguimos ver quem realmente é do Senhor ou não é. Aqueles que são espiritualmente despertos reconhecerão a verdade contida nas parábolas. Talvez no começo seja um pouco difícil, mas conforme nós vamos lendo, conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos percebendo, nós vamos entendendo o que o Senhor está dizendo. No entanto, para os que estão espiritualmente cegos, as parábolas parecem meras histórias, sem nenhum sentido profundo. E aí nós vemos o que o Senhor está dizendo, que é o cumprimento da profecia de Isaías, que é o terceiro ponto, o endurecimento do coração e o juízo de Deus. Observe o versículo 13 até o versículo 15, o que o nosso Senhor diz. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nem neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus agora ele se refere aos fariseus endurecidos e àqueles que estão seguindo eles. Uma boa parte daquela multidão, que eram pessoas de coração impenitentes. Esse povo, que nem diz o versículo 15, tinha um coração endurecido. Nós falamos sobre o nascer de novo anteriormente. Eles tinham um coração de pedra.
Você já conversou com alguém que tem um coração de pedra? Fale sobre as coisas de Deus para alguém que tem um coração de pedra. É a mesma coisa que falar com um morto espiritual, a Bíblia nos mostra. Esses ouvintes devem ser confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira e de sua própria impiedade. Jesus cita o profeta Isaías afirmando que é para se cumprir o que o profeta tinha dito. Veja comigo, Isaías capítulo 6. Veja o que diz lá em Isaías capítulo 6. Versículo 9 e versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Veja o que diz. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Jesus revela agora que o uso das parábolas também está relacionado ao julgamento. Essas pessoas estão sendo julgadas. O povo a que Jesus fala é descrito como tendo um coração endurecido, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Eles são assim como seus deuses. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, eles acreditavam em pessoas, em deuses que não viam e que não ouvem. Esse endurecimento não é apenas uma condição passiva, mas é um julgamento ativo de Deus sobre aqueles que repetidamente rejeitam a sua revelação. Aquelas pessoas que repetidamente não desejam as verdades de Deus. Irmãos, esse julgamento divino ele é tanto justo quanto terrível. As pessoas sendo entregues aos seus próprios corações. Ela revela a justiça de Deus em ocultar a verdade daqueles que persistentemente a desprezam. Se nós lermos Romanos 1, esses dias o irmão Juninho falou sobre o Romanos 1, nós vamos ver o que acontece com as pessoas que são entregues aos seus próprios corações. O juízo de Deus cai sobre os rebeldes, sobre os orgulhosos, sobre os hipócritas. Como nós vimos anteriormente, o juízo de Deus cai sobre aquela geração má e adúltera que quer um sinal. Observe agora o que diz em João capítulo 12. Abra comigo João capítulo 12. Versículo 37. A explicação da inferioridade dos judeus. João capítulo 12, a partir do versículo 37. A palavra de Deus diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Veja a incredulidade. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso das sinagogas, porque mais amara a glória dos homens do que a glória de Deus. Em quarto lugar, revelar a bênção dos discípulos. Voltamos lá para Mateus 13. Observe o versículo 16 e o versículo 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Observe agora a bênção dos discípulos, privilegiados para ver e ouvir. Eles não estão cegos e não estão surdos. Em contraste com a multidão incrédula, os discípulos são abençoados por terem olhos que veem e ouvidos que ouvem. Estes são receptores do dom da revelação divina.
Como Jesus diz, muitos profetas e justos do passado ansiavam por ver e ouvir os que os discípulos estavam experimentando, mas não tiveram essa oportunidade. Quantas vezes nós vemos os servos de Deus falando, o Cristo virá, o Messias vai vir, ele vai fazer desta forma. Mas ele via que iria acontecer ainda. Mas os discípulos de Jesus, os crentes do Novo Testamento, são duplamente abençoados. A graça de Deus tem tornado seus corações, ouvidos e olhos receptivos à revelação do seu reino, e eles vivem na era do cumprimento das promessas de Deus. Imagina só eles olharem para Isaías e verem aquele que o profeta dizia, está aqui do meu lado, está me ensinando, está junto comigo. Era pelos quais os crentes do Antigo Testamento estavam esperando ansiosamente. Hebreus 11:13 fala: todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, quero fazer algumas aplicações para a Igreja de Jesus nessa manhã. A primeira delas é que nós devemos examinar o nosso coração. A reação às parábolas de Jesus nos desafiam a examinar o nosso coração. Estamos buscando entender as verdades do reino, ou temos ouvidos que ouvem, mas não compreendem? Nós estamos buscando entender as verdades do reino de Cristo, ou queremos fazer a nossa vontade? Queremos aprender do nosso jeito, falar o que eu quero falar, e não aquilo que a Escritura diz. A palavra de Deus deve ser recebida com o coração aberto e humilde. Quantas vezes Deus muda aquilo que nós pensamos em relação às coisas que estão escritas? Quantas vezes nós temos aprendido coisas que muitas vezes questionam aquilo que nós somos? Não é fácil falar sobre que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que Deus sabe todas as coisas antes delas mesmas acontecerem. Que Deus decreta todas as coisas. Não é fácil o nosso coração entender esse tipo de coisa. Não é fácil nós descansarmos sabendo que Deus tem controle total das nossas vidas. Porque nós desejamos ter pelo menos 1%. Porque nós fazemos muitos planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Nós fazemos quantos planos que nós fizemos em 1º de janeiro de 2024? Quantas pessoas fizeram muitos planos, mas nem vão terminar 2024? A palavra de Deus deve ser recebida com o coração aberto e humilde, reconhecendo nossa dependência do Espírito Santo para iluminar nossas mentes e corações. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Essa semana eu estava conversando com a Leia que muitas pessoas acham que a fé é aquela certeza que a coisa vai acontecer do meu jeito, da maneira que eu quero, da maneira que eu desejo. Isso não é fé. Isso é misticismo. Fé é eu descansar na vontade e soberania de Deus. Eu desejo que algo aconteça, eu faço planos para que aquilo aconteça. Mas nem sempre vai acontecer da maneira que eu quero. Nós oramos para a vida do Josué, que esses dias estava enfermo, para que Deus abençoasse ele e curasse ele. E se Deus não tivesse curado ele? Nós continuaríamos crendo no Senhor? Esse é o detalhe da verdadeira fé. Se nós olharmos para as Escrituras, Deus nem sempre faz aquilo que nós desejamos e queremos. Nós desejamos tantas coisas, não é? Eu desejaria que todos os irmãos aqui fossem eternos aqui nessa terra, no sentido que nunca partisse, que nunca nós nos entristecesse, que nunca nós sentíssemos saudades uns dos outros. Mas uma hora ou outra, algum de nós vai partir. Que nem dizem, a gente nunca sabe a nossa senha, né? Nossa vez na fila. Paulo pede ao Coríntios que examine a sua própria vida para que ache a evidência da salvação. Essa evidência se reflete em confiança em Cristo, obediência a Deus, crescimento em santidade, em estar sendo convencido e habitado pelo Espírito Santo e estar crescendo, aprendendo no conhecimento da Escritura. Nós não somos salvos por obras, mas as obras testificam que nós somos salvos pelo Senhor.
Segundo lugar, proclame o Evangelho. A prática de Jesus em falar por parábolas nos lembra que nem todos responderão positivamente ao Evangelho. Irmãos, como eu gostaria que as pessoas respondessem ao Evangelho sempre. Às vezes você fala para as pessoas, você fala, irmão, veja, olha João 3 aqui, o que quer dizer? Não tem reação. A pessoa não responde aquilo dali. Ela não tem vida. Parece que ela não quer, não deseja aquilo dali. Isso não deve nos desencorajar, mas sim nos fortalecer na convicção que é Deus que concede esse crescimento. 1 Coríntios 3,5 fala, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nesse texto, Paulo está falando sobre alguns são de Apolo e alguns são de Paulo. E ele fala, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. As coisas não acontecem nesse lugar por causa de mim, por causa de você, ou por causa de qualquer um de nós aqui dentro. Mas por causa de Cristo, por causa do Senhor. Nosso papel é semear a palavra fielmente, confiando que Deus fará colheita conforme a sua vontade. Convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Observe as palavras do nosso Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19. Veja o que diz na Escritura, em Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nosso Senhor diz no versículo anterior, no versículo 18, depois de dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele ordena que todo cristão, todo súdito do reino dele, deve ir pregar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. Mas o ponto que quero destacar é que Ele não nos deixa só. Veja o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sem a ação do nosso Senhor, nenhum homem jamais virá até Cristo. Jesus está conosco nessa nossa responsabilidade de ensinar, de levar a sua verdade ao mundo. Quantos de nós foram transformados através da pregação do Evangelho? Quantos de nós conheceu o Senhor através da pregação do Evangelho? E o terceiro aplicação é valorize o dom da revelação. Se somos capazes de entender as Escrituras e discernir as verdades do reino, nós devemos nos lembrar de que isso é o dom da graça de Deus. Nós devemos ser gratos por esse privilégio de usá-los para edificar a igreja e proclamar o Evangelho ao mundo. Em João 6,45 diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem de mim. Todos serão ensinados por Deus. Deus muitas vezes vai levantar pessoas para nos ensinar. E todo aquele que tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E em seu contexto original, Isaías 54,3 é uma promessa de redenção final. Aqui Jesus mostra que aqueles que participam dessa redenção são aqueles que vão a Ele, identificando-se como aquele que vem essa redenção final. Se nós estamos crescendo no conhecimento da verdade, no conhecimento da Escritura, nós somos de Deus, nós somos dele. João 6,43 ao 44, que é os versos anteriores, diz assim, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Somente aqueles que o Pai traz, somente aqueles que o Pai atrai para estar em Cristo, que conhecem o Senhor, que crescem no Senhor. A salvação e a revelação da Escritura são dons de Deus. Somente Ele pode tirar nossa incapacidade moral de receber o Evangelho, de amar a Escritura e a verdade. Em quarto lugar, advertência contra o endurecimento. A igreja deve estar alerta quanto ao perigo de nós endurecermos os nossos corações. A rejeição contínua da verdade de Deus pode levar a um juízo divino.
Como comunidade de fé, nós devemos nos esforçar para manter corações sensíveis e receptivos à voz do Espírito Santo. João 17, versículo 17 ao 19 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico a mim mesmo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus não ora para os seus discípulos por bem temporal, para a saúde, para que eles sejam sempre bem, mas ora pela santificação deles, para que vivam separados como santos do Senhor, para que eles vivam consagrados para a sua missão aqui nessa terra. E veja qual o meio pelo qual nós alcançamos essa santificação: a verdade. O erro e o engano são elementos básicos para o mal, mas a verdade é básica para a piedade. Mas onde encontramos essa verdade? A tua palavra é a verdade. Essa é uma obra poderosa da autoridade, da origem divina da Escritura. Mas quem nos leva a essa verdade? João 16:13 fala: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Para nós concluirmos, Mateus nos faz olhar para o Cristo das Escrituras. Nós nunca podemos perder isso de vista. Nós estamos vendo, nós estamos aprendendo com o grande rei. Nós sabemos que Mateus não tem nenhum texto na Escritura dizendo que ele falou alguma coisa. Ele não relata nada do que ele tenha dito, mas ele relata tudo o que Jesus tem dito. Essa passagem sublinha o papel de Jesus como Rei e Messias, que revela os mistérios do reino dos céus. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E sua autoridade como Rei é demonstrada da forma como ele ensina e ao mesmo tempo ele julga. Como Messias, Jesus veio para revelar o reino aos seus eleitos e para trazer juízo àqueles que rejeitam a verdade. A sua soberania é vista em sua escolha de quem receberá a revelação e quem será deixado em sua cegueira espiritual. Aqueles que serão deixados aos seus próprios corações e vontade. Nós, como Igreja de Jesus, nós devemos reconhecer a majestade do Senhor. Não apenas como Salvador, mas também como Senhor de toda a terra, como Rei, aquele que governa com justiça. Nós devemos nos submeter à sua autoridade e buscar a verdade que ele revela, sabendo que, como ele nos ensinou por parábolas, ele continua a nos guiar em todos os aspectos da nossa vida. Que nós possamos sempre nos lembrar de que Jesus é o Rei e o Messias, o Cristo é aquele que revela e oculta, que chama e julga, e que nos convida a participar do seu reino com corações abertos e prontos para seguir a sua vontade. Conforme está escrito: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Sabemos que não somos nada nem ninguém sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo em nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, nos abençoa, nos guarda, Senhor, nesse dia, nos guarda, Senhor, nessa semana. Que possamos ser quebrantados, Senhor, que possamos ser restaurados. Se algum de nós aqui não foi salvo ainda por Ti, que possa ser salvo através da Tua verdade, através da Tua palavra, Senhor. Levanta pessoas para estar aqui junto conosco, Senhor. Colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração que têm sido feitos, Senhor. Que as pessoas que estão congregando aqui sejam abençoadas. Continue guardando os nossos familiares, Senhor. Continue guardando, Senhor, os nossos crianças que estão vindo aqui nesse lugar, Senhor Jesus Cristo. Dá-nos saúde, Senhor. Dá-nos força, Senhor Jesus Cristo, nessa semana. Que independente do que acontecer, nós possamos estar com os nossos olhos em Ti, Senhor. Que nós possamos estar glorificando a Ti, Senhor. Que possamos estar, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, uma abençoada semana. Em nome de Jesus.